impulsão sobrenatural, força descomunal e agilidade e reflexos sobre-humanos fazem parte do grupo de jogadores que nunca mais teremos na NBA. Na NBA já passou jogadores realmente muito talentosos e alguns que são considerados uma aberração da natureza, como o Wilt Chamberlain, que possuía uma envergadura e atletismo que até então a humanidade nunca tinha visto. Mas hoje, com a chegada do Victor Wembanyama, estamos podendo ver algo parecido depois de algumas décadas. Porém, temos algumas genéticas que são tão raras que nasce apenas uma em 1 bilhão, como o caso do Spud Webb, que desafiava a lógica com a sua impulsão sendo proporcionalmente maior do que a do Michael Jordan. O Spud Webb desde sempre foi muito fora da curva, pois ele sempre ouvia dizer que era muito baixo para o basquete e sequer foi recrutado para o time principal da sua escola, e só conseguiu entrar no time quando 2 jogadores do elenco principal não conseguiram passar no exame físico, e já logo no seu primeiro jogo ele anotou os incríveis 22 pontos e conseguia enterrar mesmo tendo apenas 1,60 m de altura. A sua performance era tão insana que ele chegou a jogar até mesmo em um time semi-profissional quando ainda estava no ensino médio, pois muitos achavam que ele já era um adulto devido à sua agilidade, impulsão e maturidade para o jogo que já possuía, mesmo sendo muito jovem, que o fez ter médias de 26 pontos em seu último ano no high school. E na faculdade não foi diferente, conseguindo se destacar na Midland, Texas, e quando foi transferido para a North Carolina, mesmo sendo banco de reservas, conseguiu impressionar ao ponto de ser draftado no que hoje seria o primeiro round. E hoje é praticamente improvável a gente ter um jogador do banco sendo draftado, ainda mais no que seria equivalente ao primeiro round. Mas tudo isso era justamente por conta da sua genética única, que foi capaz de superar até mesmo o Dominique Wilkins no lendário Slam Dunk Contest de 1986, onde se consagrou como campeão, e até hoje ele é o jogador mais baixo a realizar esse feito. Ele era um jogador que não intimidava apenas por ser muito inteligente e rápido, mas sim porque até mesmo os grandalhões sabiam que podiam ser posterizados por ele, e até mesmo em rebodunks. Desde aquela época a questão de altura já era um problema, onde jogadores com menos de 1,80 m sofreu bastante para entrar na liga, pois são constantemente alvos de trocas ofensivas, mas o Spud Webb a superou fisicamente e mentalmente, fazendo dele uma exceção que nunca mais teremos na liga, e isso em todos os aspectos do seu jogo na história da NBA. Outro que possui uma história completamente diferente da dele é o Magic Johnson, que era tão especial que ganhou esse apelido de mágico depois que um repórter viu ele anotando 36 pontos, 16 assistências e 16 rebotes em um jogo do colegial, e fez tudo isso como se fosse um armador comum, o que nem de longe era, pois o mesmo já possuía 2,6 m de altura, algo completamente fora do padrão do esporte, até mesmo hoje em dia. E é claro que já tivemos excelentes passadores, como o Jason Williams, que também tirava suspiro da torcida, mas o Magic Johnson era especial, pois ele fazia parecer que estava jogando em câmera lenta, enquanto sem dificuldade nenhuma achava os seus companheiros de time dentro de quadra. A sua agilidade versus altura é algo que nunca vimos até hoje, pois ele não possuía apenas passes e jogadas acrobáticas, mas era um combo de tempo de resposta e habilidade que mesmo no videogame é impossível de se refazer. Esse seu combo de habilidade e liderança é algo muito difícil de explicar, afinal ele tem altura para ser um pivô, mas tem a visão de um jogo de um armador e o carisma de uma estrela de cinema, e tudo isso misturado deu origem ao Showtime do Lakers, que a gente até consegue ver alguns fragmentos do seu jogo em um jogador ou outro, mas como ele nunca mais veremos, afinal é impossível copiar a magia.
Realmente é impossível fazer o que o Magic Johnson fez em quadra, mas ele se tornou um grande investidor fora delas. Algo que você também pode fazer com a ANB, que é a maior plataforma de investimentos da América Latina, tendo 4 milhões de clientes. E o motivo para isso é porque ela é regulada por órgãos como o Banco Central e também porque é totalmente gratuito para você criar a sua conta, o que faz dela o lugar perfeito para você iniciar nesse mundo dos investimentos. Ah, e tem mais, tá? Eles estão com a campanha para que os novos clientes, que é quando você abrir a sua conta e fizer um investimento de R$50 em qualquer ativo, em até 7 dias você vai ganhar R$25 em sua conta para poder usar como você bem quiser. Simples assim. Ah, mas para que isso aconteça, você precisa de fato fazer uma movimentação real. Então, só colocar o dinheiro lá não vai ativar esse bônus. Então, se você estava esperando um sinal para começar a investir, não tenha dúvidas que esse é o momento certo. Então, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou então você pode clicar no link fixado aqui na descrição que vai te levar direto pro app. Mas assim, não perde tempo e acredita em mim. O primeiro passo é mais fácil do que você imagina. Outro cara que ultrapassa os limites de habilidade, inteligência e carisma, e que é impossível de se replicar, é o Yao Ming, que nasceu do casal mais alto da China, com seu pai medindo 2,8 m de altura e a sua mãe 1,88 m, sendo ambos ex-atletas, o que resultou em um filho de 2,29 m de altura, fazendo até mesmo com que o Shaquille O'Neal ficasse pequeno perto dele. Mas o que diferencia o Yao Ming de outros grandalhões que já tivemos é que ele fez parte de um programa de elite do governo chinês para que fossem desenvolvidos super atletas, e desde que ele nasceu foi treinado para ser um jogador extremamente técnico, para que possuísse um excelente controle de bola e tendo uma ótima finalização, o que resultou em uma mecânica perfeita para alguém da sua altura. E antes dele chegar na liga, achavam que ele seria muito frágil para bater de frente com caras como o Tim Duncan e principalmente o Shaquille O'Neal, mas ele mostrou que podia jogar de igual para igual com eles e não se valia apenas da sua altura, mas sim da sua inteligência também. E além do fato de ser bem raro a gente ver jogadores com mais de 2,20 m na NBA, aqueles que conseguem ultrapassar essa altura não são muito habilidosos, tão poucos são ágeis, mas o Yao Ming foi 8 vezes All-Star e conseguiu registrar suas melhores médias de 25 pontos, 9 rebotes e 2 tocos por jogo, fora que nenhum outro gigante fez parte do governo para ser um super atleta, e tão pouco foram ou serão capazes de ser um diplomata entre os Estados Unidos e a China, como ele conseguiu fazer através do esporte. E essa junção de fatores é algo impossível de ser replicado, pois além da questão política, também temos a questão genética. E como podemos ver com o LeBron James, mesmo ele tendo 2 filhos carregando seu potencial genético, que estamos longe de ver alguém ter uma genética tão abençoada como a dele. E é por isso que a gente tem que se sentir presenteados de poder vê-lo jogar, pois um dos motivos dele ser um GOAT para muitos é justamente pela sua longevidade em alto rendimento. Alto rendimento esse que é simplesmente insano, pois quando pensamos em atletismo, time de bola, ação defensiva e consistência nas finalizações, fora um QI de basquete listado como um dos mais brilhantes da história do esporte. Acredito que também não preciso ficar aqui justificando muito porque o LeBron James é uma aberração da natureza, ao ponto que nem mesmo seus filhos conseguiram herdar toda a sua genialidade, assim como o seu atletismo e as demais características, mesmo tendo ele como seu mentor. Outro jogador na história da liga que nunca tivemos algo sequer parecido foi o Shaquille O'Neal, que desde sempre já destoava de tudo que tínhamos visto, possuindo um atletismo estrondoso para alguém do seu tamanho, e quando passou a engordar, continuou sendo uma calamidade de violência quando atacava o aro. E há poucos jogadores que podem bater no peito e dizer que realmente foram imparáveis, ao ponto de não ter nenhum jogador ou time que fosse efetivamente capaz de detê-lo. Afinal, como equipara uma montanha de músculos altamente ágil? E como equipara um cara que deveria ser lento e cansado, mas ao invés disso, tem uma das jogadas mais quebradas da liga, que é o Black Tornado? E a resposta é simplesmente não tem como. Mas e pra você? Quais são jogadores que nunca mais iremos ver na NBA? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber.
Galera, eu espero que vocês tenham gostado. E se sim, não esquece de deixar o like, porque isso mostra pro YouTube que você curtiu o nosso conteúdo e assim ele nos recomenda para mais fãs de basquete. E se você tá chegando aqui agora, mano, aproveite, se inscreve para fazer parte dessa comunidade que só cresce. Mas agora sim eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela e falou!